Olá, benditos! Quando nós estudamos o capítulo 23 de Êxodo, nós vimos o calendário anual das festas de Israel. Ficou bem claro ali que Deus é um Deus alegre, festeiro, que tem prazer em abençoar o seu povo e também de ver o seu povo celebrando as bênçãos. E como eu falei no primeiro capítulo de Deuteronômio, a didática divina, para que o seu povo não esqueça daquilo que é importante, é a repetição. Por isso, nesse capítulo, nós vamos ver as 3 festas principais que os israelitas deveriam observar todos os anos, segundo a ordem do próprio Deus. Era um total de 7 festas, mas aqui Moisés relembrou apenas 3. A primeira festa era a festa da Páscoa. A primeira Páscoa aconteceu quando o povo de Israel foi liberto da escravidão e Deus enviou o seu julgamento sobre os primogênitos do Egito. Nos 40 anos em que o povo peregrinou no deserto, ela foi observada anualmente. E agora que o povo estava pertinho de tomar posse da terra prometida, essa festa também estava prestes a ter um lugar fixo para ser celebrada. Um local que o próprio Deus escolheria para a habitação do seu nome, que seria a cidade de Jerusalém. Profeticamente, nós sabemos, mas não cansamos de repetir, que a festa da Páscoa apresentava Jesus como a verdadeira Páscoa, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, o seu sangue foi recebido e aplicado em nossas vidas pela fé, para que a ira de Deus passasse direto e não viesse sobre nós. A festa dos pães asmos, ou pão sem fermento, mencionada aqui, era associada à Páscoa. Quando aconteceu a primeira Páscoa no Egito, o povo de Israel saiu com tanta pressa que não houve tempo para que a massa fermentasse. A festa da Páscoa e a festa dos pães asmos nunca deveriam ser esquecidas e acabaram se tornando uma festa só. Relembrando que o fermento é uma imagem do pecado e da corrupção por causa da maneira como um pouquinho de fermento modifica toda a massa de pão e também por causa da maneira como o fermento infla a massa, assim como o orgulho e o pecado fazem inchar em suas próprias convicções. De uma maneira significativa, Deus chamou Israel para andar sem fermento após a sua libertação inicial do Egito. Ou seja, eles estavam sendo chamados para uma caminhada de pureza e santidade com o Senhor. A segunda festa era a festa das semanas, também conhecida como a festa da colheita, ou mais conhecida ainda como a festa do Pentecostes. Era uma festa associada à alegria da colheita. Durante essa festa, os israelitas traziam sua oferta voluntária ao Senhor como uma demonstração de gratidão em seus corações. Não havia nenhum ritual de sacrifício ordenado na festa de Pentecostes. Em vez disso, era um momento alegre de ação de graças pela boa colheita dada por Deus. A terceira festa era a festa dos tabernáculos. Era uma época de regozijo pela libertação e pela provisão de Deus para com o povo de Israel durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Era uma época de olhar para trás com gratidão por tudo que Deus havia feito, libertando e provendo tudo para o seu povo nos tempos difíceis do deserto. Essa festa começava e terminava em um sábado de descanso. Era um tempo de celebração, de descanso, de refrigério, relembrando tudo o que Deus havia feito. Então, 3 vezes por ano, os israelitas deveriam comparecer diante do Senhor no lugar escolhido por Ele, levando as suas ofertas e os seus sacrifícios para apresentar diante dele. Na sequência, Moisés orienta que sejam nomeados juízes e oficiais entre o povo. Deus sabia da importância de juízes e oficiais justos para uma nação. Por isso, ordenou que eles não pervertessem a justiça, nem mostrassem parcialidade e nem aceitassem suborno. Em vez disso, deveriam seguir o que é totalmente justo. Afinal, um juiz tem a responsabilidade de fazer justiça. E o capítulo termina com mais uma advertência ao povo contra a idolatria. Eles deveriam ter o cuidado de não envolver o culto a Deus com os costumes das nações pagãs à sua volta. E o nosso próximo assunto serão os reis, juízes e sacerdotes e as orientações de como cada um devia exercer o seu papel na sociedade israelita. Então, não perca o nosso encontro de amanhã. Jesus te abençoe.